Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estamos aqui com a Joana. Joana, muito prazer em tê-la aqui com a gente. Ei, Vini, super obrigada, tô muito feliz de estar aqui. A Joana ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a história de vida dela, como ela começou na biologia, né? Pelos vários perrengues que ela já passou durante a vida acadêmica, né? E como que a biologia ela pode ser um tanto quanto, vamos dizer assim, interessante, né? Eu, particularmente, vendo, assim, como você vendo seu currículo, eu vi um pouco da minha geração de biólogos, né? Que a minha geração de biólogos foi aquela geração pós o Jacques Cousteau na Amazônia, que era aquele biólogo raiz de ir pro mato, de tentar entender processos. Depois começou aquele biólogo mais molecular. Exato. E eu vi em você exatamente nisso, essa retomada do biólogo raiz, né? Mas primeiro, antes da gente continuar a seguir nesse caminho aí, um pouco da sua graduação, como que foi o seu início? Como que você se sentiu assim motivada a prestar biologia, a fazer biologia? Ai, que pergunta massa. Não, e assim, falar do Jacques Cousteau, eu acho que vai ser ótimo a gente debater depois e falar mais um pouco, mas ele é super massa e foi um exemplo pra mim também durante vários momentos. Mas na realidade, quando eu tava prestando o Enem, eu só fiz Enem, porque eu sou de Minas, eu fiz na Federal de Minas Gerais, eu não fiz USP nem FUVEST, só tava focada no Enem. Eu queria fazer filosofia, e eu achava que filosofia ia ser meu caminho durante muito tempo. E que, na realidade, o que mudou e o que me fez realmente tentar olhar um pouco mais pro lado da biologia e dos seres vivos, dessa complexidade de fatores que compõem a vida na Terra, foi o interesse, ou pelo menos a vontade de tentar fazer algo para o mundo que não tivesse diretamente relacionado só com os humanos. Já tem muita gente que estuda a gente. Então eu pensei que filosofia, eu acho que é eu ia pelo menos ser mais uma pessoa estudando coisas que as pessoas já tinham estudado. Então eu percebi que na biologia, dentro das ciências biológicas e desse universo, né, genômico, astronômico, que é a biologia, eu poderia pelo menos tentar fazer uma diferença e dar voz para aqueles seres que realmente não têm voz no mundo que a gente está hoje. Então... Não, é bem legal, inclusive assim, essa área que você tá, né, que tem ali um pé enorme plantado na evolução, né, é uma área um tanto quanto filosófica, né, você tem que realmente, eu não diria nem filosófica, mas contemplativa. Claro. Você tem que estar ali aberto a possibilidades, discutindo possibilidades, né. Exato. Mas, assim, você já queria seguir para a área das ciências mesmo, ou foi na hora ali de preencher o formulário e falar, não, vai bio, você... Teve algo assim que de repente te puxou mais mesmo? Teve. Na verdade, quando eu tava... Foi em 2017 que eu prestei o Enem, aí eu coloquei, né? Até a gente tem um formulário que a gente tem que preencher no SISU. E eu tava falando com minha mãe, nossa, mãe, eu realmente não sei o que eu vou fazer. E no dia de preencher o formulário, que era o último dia, a gente tem 3 dias para preencher, e o último é o real mesmo. Eu fui no Museu de História Natural da UFMG. De rolê, fui pra passear, porque eu gosto de lá, porque eu sempre achei muito divertido. E eu saí de lá, eu lembro que eu tava com a minha mãe, eu tinha 17 anos. Eu falei, mãe, vou fazer biologia. E, sabe, eu vou entrar na faculdade lá, eu vou me encontrar ou não. E minha mãe falou, não, tudo bem, vamos ver o que você consegue fazer. Minha mãe fez história, então ela também não estava muito preocupada, né, de eu fazer medicina ou engenharia, ou esses cursos que são muitas vezes esperados pelos pais, pros estudantes. E dentro da biologia, desde o primeiro período, na verdade, eu me encontrei. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E eu quero ser cientista. Eu quero ser contemplativa, eu quero questionar como que o mundo funciona. E eu quero tentar descobrir absolutamente tudo que eu posso. Eu sempre fui muito curiosa, eu acho que isso ajudou. E às vezes é um pouco ruim também, porque tentar entender tudo de tudo vai fazer com que eu não entenda absolutamente nada. Mas carreira científica foi um atrativo a partir do momento, na verdade, que eu entrei realmente na faculdade. Antes eu estava em dúvida, porque são muitas áreas e eu acho que a gente tem muita capacidade. Mas dentro da biologia, eu acho que eu achei meu nicho mesmo. Bem, já que você já entrou na faculdade, já está lá cursando biologia, você logo quando entrou, você já procurou um estágio? Como que foi assim esse seu, vamos dizer assim, desabrochar dentro da academia, né? Mas, então, eu entrei em 2018, no primeiro período, lá na UFMG, então eu fiz a Federal de Minas Gerais. E não, eu não procurei, na verdade, ser nos primeiros momentos, porque eu falei, eu quero entender o que eu sou, porque é uma coisa muito difícil, não que eu saiba. Hoje eu estou fazendo doutorado, né? Eu tenho 23 anos, não sei o que eu estou fazendo ainda, estou tentando me descobrir, e eu acho que isso é um caminho constante, realmente, de autodescoberta. E eu comecei a procurar realmente um estágio que me agradasse a partir do terceiro período.
E foi, então, pro segundo ano, né, da faculdade, que eu falei, não, eu acho que agora eu tô no meu momento. Eu já sei aquelas coisas que eu tenho mais afinidade, que já era evolução. Aquelas coisas que eu tenho menos afinidade, que eu realmente não quero fazer da minha vida. E foi quando eu levei muita portada na cara, na verdade. Porque os professores não tinham interesse em alguém do terceiro período, porque eu realmente não tinha muito escopo, muita capacidade mesmo. Eu não tinha feito as matérias. E eu fui já procurar coisas que eram, assim, pesquisas de câncer e pesquisas aplicadas e não sei o quê. E os professores falavam, não. Então foi a partir do terceiro período que eu comecei a tentar procurar um estágio, uma iniciação. E foi no final do terceiro que eu consegui, que eu me juntei ao laboratório de LBEM, né, de Biodiversidade e Evolução Molecular, junto do professor Fabrício. E aí que começou. Bem, gente, só aí para o pessoal que está assistindo e que é voltado ao ensino médio, que muitas vezes, dentro da faculdade, você tem algumas disciplinas que são pré-requisitos, né? Então, assim, o professor, quando ele sabe ali, mais ou menos, aquele aluno passou por aquela disciplina, ele já está mais ou menos apto a cursar ali a minha carga horária, o meu laboratório, ou em tal semestre ele já vai ter mais horário livre, então vai ser melhor para dedicação. Então, por isso que às vezes, assim, você tem essa, vamos dizer assim, chance de não conseguir estágio, né? Exato. Isso não pode ser um problema também, né? Assim, a negativa. E eu acho que isso é muito importante numa visão científica mesmo. A negativa, ela não é uma coisa necessariamente ruim. O professor não te aceitar, lógico que vai ser chato, que você não vai estar muito preparado para isso. Mas tá tudo bem, e partir para outra, e tentar, e um pouco dar a cara a tapa, assim. E eu acho que foi um pouco que eu fiz. Na ciência, nem sempre você tem sims. O não também é um resultado. Perfeito, né? Exatamente. Então, a gente tem que partir exatamente até mesmo para encarar dessa forma. Isso. Né? E logo esse seu primeiro estágio, eu vi ali pelo seu currículo, você já começou a meter a mão na massa em algo assim grande. Pode contar um pouquinho pra gente como foi essa experiência? Posso sim. Então, na verdade, eu cheguei nesse laboratório de uma maneira pouco ortodoxa. Então, eu não fui batendo na porta e me interessando pela pesquisa logo. Eu estava fazendo um podcast com um outro professor e a gente falou, vamos entrevistar o Fabrício, que foi o meu orientador durante a graduação e a minha iniciação científica. E quando a gente chegou lá, eu tinha um pendrive que eu precisava pegar alguns dados sobre ele, porque eu ia fazer o podcast, e ele era de tartaruga. E aí, o meu professor perguntou, você gosta de tartaruga? Eu falei, nossa, eu gosto muito de tartaruga. E eu realmente gostava, eu tinha ido para Costa Rica, eu tinha feito um pedaço, como se fosse um intercâmbio de uns 2 meses, cuidando de tartarugas na Costa Rica, e eu tinha uma tatuagem de tartaruga. Então eu tinha tudo de tartaruga. Ele falou, não, tem uma menina, uma pesquisadora grandíssima, Larissa Arantes, que está voltando da Alemanha agora. E ela está precisando de um IC com tartaruga. Você não quer tentar contribuir? Eu falei, nossa, é minha chance, eu não vou desperdiçar depois de um tanto de portada na cara. Não era o que eu estava pensando em fazer no começo da minha graduação, mas eu falei, olha, abriu uma chance, eu vou cair de cabeça, eu acho que a gente tem que fazer isso também, tem que ter um pouco de coragem. Encontrei a Larissa, depois que ela chegou da Alemanha, começamos a conversar e eu comecei o meu projeto. Meu projeto é uma continuação do dela. Então eu tento entender por meio de genética, então eu sou geneticista, agora no doutorado eu estou continuando isso, mas porque começou na iniciação. Então eu tentei buscar entender como que a dinâmica populacional de umas tartarugas marinhas de abrolhos funciona. Existem 2 tartarugas lá, que são a tartaruga cabeçuda, careta, e a tartaruga de pente, Erythmocheles imbricata, as 2 são da mesma família de tartarugas, e elas hibridizam. E eu queria tentar entender como que esse processo estava ocorrendo. Quantas tartarugas eu tinha que eram realmente híbridas. E eu não queria ter que ir para campo e sair contando tartaruga, porque isso ia ser pouco viável, ia ser muito dinheiro, e a gente ia gastar e a gente não tinha. Então, né, na continuação dessa pesquisa, eu selecionei alguns marcadores moleculares. A gente pode tentar explicar isso um pouco melhor, se for importante. E eu consegui identificar se a tartaruga era de uma espécie, da outra espécie, se ela era uma híbrida. E a partir disso, eu fiz um banco de dados de 152 indivíduos de abrolhos, estudando a característica genética deles, tentando fazer inferências quase ecológicas, realmente, de como que eles estavam se comportando. E com isso, a gente descobriu coisas muito maluconas, que a gente ainda vai publicar esse artigo, mas que, por exemplo, não só fêmeas híbridas existem, mas machos híbridos. E que existem gerações até F2, então é a 2ª geração de híbridos. Então, por meio da genética, a gente consegue contar até um pouco da história natural. E eu sou completamente apaixonada com essa pesquisa, eu adoro ela, eu acho que é uma linha de pesquisa linda, e que eu caí um pouco de surpresa. Bem, gente, só traduzindo um pouquinho para quem ali, de repente, pode ter se perdido um pouco, tá? Nós temos que ali em Abrolhos, né, tinha 2 espécies de tartarugas, e elas acabavam, mesmo sendo espécies diferentes,
tendo descendentes, cruzando entre elas. Perfeito. Certo. Então, no caso, você trabalhou com amostras, né, que deve ter sido coletada por algum outro pesquisador, Isso. né? E essas amostras mostraram que não era só de primeira geração, era segunda, quer dizer, os netos daquela tartaruga ainda eram viáveis. Perfeito. Né? Então ele tinha ali ainda filhotinho fértil, o que geralmente a gente sabe, até por aquela definição, a gente sabe que é um tanto quanto errada, mas ainda presente no livro didático, né, que definição de espécie, né, que aqueles que cruzam e produzem dente fértil, no caso, espécie diferente, mas que ainda tem um descendente viável até F2. Perfeito. Né? Então seria mais ou menos isso. Mas antes da gente continuar em abrolhos, tá? Vamos voltar um pouquinho, que você falou que você tinha feito ali, antes disso, um intercâmbio para estar cuidando de tartarugas também. Como é que foi isso? Você já estava na faculdade? Conta um pouco dessa história pra gente. Nossa, conto sim. Eu estava na faculdade, eu estava no segundo período, então eu entrei em 2018, foi final de 2018 para 2019. Chegou uma oportunidade que é para um meio de é uma empresa realmente, que faz esse tipo de intercâmbio, que são intercâmbios que você vai de forma voluntária, você trabalha lá, então você paga a sua passagem, mas as pessoas que estão te contratando te dão moradia e alimentação. Então meio que você paga a passagem, trabalha para eles, mas consegue viajar, consegue ter experiências diferentes. E surgiu uma vaga, uma oportunidade para ir para Costa Rica e trabalhar com tartarugas marinhas. E eu sempre gostei de ir pro mato, sempre gostei de ir pra praia, sempre gostei de ter contato com os animais. Eu falei, eu vou. Conversei com minha mãe, conversei com meu pai. Trabalhei um pouco nas férias antes pra conseguir o dinheiro, pra pagar minha passagem. E fui pra Costa Rica. E fiquei 2 meses lá vivendo. Eu morava num ambiente que chamava Sirenas. Era uma reserva ecológica, Caletasário. Era uma reserva particular, mas que tinha um contato com o governo. Como quase fosse uma RPPN aqui, então vai ser uma reserva que é privada, mas que ainda assim tem contato com o governo. E lá eu estava completamente isolada, morava numa casa com outras 10 pessoas, 4 mexicanos, um alemão e alguns brasileiros. E a gente saía à noite, que a época, normalmente é mais comum que as tartarugas saiam da praia nesse horário, um pouco no final da tarde, quando a maré já está dando uma baixada. Então, elas sobem na praia para colocar os ovos. E o que a gente fazia? O nosso processo principal era ir na praia, a gente andava por noite 10 quilômetros, indo e voltando, e pegando todos os ovos que elas colocavam na praia. Porque na Costa Rica, pelo menos nesse lugar que eu estava, como era muito afastado, a caça era muito comum. E a população local pegava os ovos para alimentação. Então, a gente, antes que eles pegassem os ovos, a gente tentava ir lá e pegava todos esses ovos e colocava num ambiente que era um pouco mais seguro. Anotava quantos ovos tinham, de qual espécie era, e a gente tentava acompanhar o desenvolvimento dessas tartarugas. Até o momento que elas saíam do ninho, a gente pegava elas, voltava para o lugar onde a gente pegou os ovos, porque a gente tinha isso tudo bem arquitetado, e soltava elas no oceano de novo. Então eu trabalhava a noite toda, sob a luz das estrelas, era lindo, porque eu não tinha cidade próxima, cidade mais perto, era quase 1 hora de carro. Então eu estava realmente bem afastada. E eu acho que foi isso também que me propiciou ter o estágio depois. São essas situações que a gente vai tendo na vida com um pouco de sorte e que uma coisa vai levando a outra, né? Então, eu morei um tempasso na Costa Rica, foram 2 grandes meses trabalhando com esses animais que são incríveis, assim. Bem, gente, tá vendo, ó? Ainda nem tinha terminado a graduação, tava bem chegada, nem bem chegou na graduação e já está com um estágio como esse, né? Foi. Que muitas vezes a gente pensa, mas será que eu consigo? Não é, gente, é ficar atento às oportunidades, né? Ficar, de repente, ali antenado, porque muitas vezes você recebe comunicação, Exato. né? O pessoal, olha, tá precisando. Ter ali, às vezes, aquela força de vontade que dá a cara a tapa, Exato. né? E ir atrás, né? Pelo que você falou, esse projeto é muito similar ao projeto Tamar, ao modelo adotado pelo projeto Tamar, né? Isso. Em especial no início, quando se tinha... Hoje em dia, a gente sabe, a população aqui no Brasil, ela já respeita muito mais, não tem mais assim, essa caça predatória como era no início, né? Então, lá era mais ou menos algo muito similar. É muito legal ver isso sendo adotado em outros países, né? E vamos voltar agora aqui para o Brasil, lá para sua graduação. Você começa a fazer esse estágio, começa a ver essa questão da sua iniciação científica e estudando essa questão da hibridização, né, nessas tartarugas, e isso acaba virando seu TCC, no caso, lá na faculdade? Isso, acabou virando meu TCC. Todo mundo, sempre quando você chega na faculdade, falam que você tem que ter muita experiência, né? Tentar mudar um pouco de laboratório e ir variando. E eu acho que isso é realmente algo fundamental. Mas, infelizmente, eu não tive oportunidade de fazer isso. Porque, desde o 3º período, eu entrei nesse laboratório e comecei uma pesquisa
Nenhuma pesquisa é pessoal, né? Não é a minha pesquisa, porque é do laboratório, da universidade. Mas eu comecei uma linha de pesquisa, dentro dessa linha maior, que eu era a única representante, pelo menos que estava no Brasil. Porque a Larissa, ela voltou para a Alemanha para conseguir seguir a carreira científica dela. Hoje em dia ela é pós-doutora lá. E então eu não troquei muito de laboratório. Eu fiquei do terceiro período até o último período nesse mesmo laboratório. Então, apesar de eu não ter tido outras influências, eu fiz tanta coisa nesse laboratório. Era um laboratório que é um pouco diferente, eu acho, do que a gente tem em muitos lugares. Porque como ele era de evolução, a gente não tinha um bicho só, ou um projeto de pesquisa só. Dentro desse laboratório, a gente estudava a colonização das primeiras pessoas nas Américas. Então, como que as primeiras pessoas cruzaram o Estreito da Beringia e vieram para cá e se diversificaram e realmente viraram o que a gente é hoje. E também, né, a parada da Oceania, que ainda tem muita gente que tem essa teoria, que alguns representantes humanos vieram da Oceania para cá. A gente tem uma linha com pássaros e biogeografia, que é interessantíssima. Junto, a gente descobriu algumas espécies de abelha, o Zé conseguiu. Então, assim, era um laboratório que eu tinha muita oportunidade de fazer coisas absurdamente diferentes. Sempre nos meandros da genética, que era um laboratório de evolução molecular ainda. Mas foi uma coisa incrível, que eu fiquei desde o terceiro período até o último período, e foi no final meu TCC, que é o artigo que eu estou tentando publicar agora. Bem, é legal a gente... O pessoal que está de fora não tem, às vezes, tanto essa visão, né? Mas o legal da evolução é exatamente ela ser essa corda que une diversos tipos de organismos. Exato. Eu falo organismos porque você pode discutir evolução de planta, porque o mecanismo Perfeito. acaba sendo o mesmo, Exato. né? Lógico, as pequenas nuances todos têm, mas o esquema geral, né? Entender pressão de seleção, entender tudo Perfeito. isso, você delimita o que você está ali estudando e você pode discutir, a grosso modo, com várias pessoas até de outros grupos. Exato. Né? E você falou, seu laboratório era um tanto quanto diversificado a esse respeito. E vocês tinham, assim, reuniões que vocês discutiam? Como é que é, assim, um laboratório que está com tanta coisa rolando ao mesmo tempo? Como que é essa interação entre ali os pesquisadores? Massa, bom, muito boa pergunta, na verdade. O laboratório, eu realmente gostava muito de estar lá, era um laboratório incrível por conta dessa diversidade. E a evolução como fio condutor, você falou muito bem, eu acho que eu não podia ter falado melhor, que é como a evolução acontece de uma forma muito semelhante em todos os indivíduos, em todos os grupos de organismos, a gente percebe que a pesquisa pode ser feita de maneiras parecidas, independente do organismo que a gente está estudando. Mas quando a gente passa, eu estava tartaruga, para o Tomás Pinotti, que hoje em dia está até em Copenhague, que estuda humanos, a linguagem muda. Apesar da gente ainda estar estudando evolução, apesar de a gente ainda estar olhando as bases nitrogenadas do DNA, né? Então é uma coisa específica, a conversa muda bastante. Então, apesar da gente estar com a mesma logística por trás e os métodos que a gente usa são parecidos, a conversa muda. Então, na verdade, era bem difícil conversar e tentar entender a pergunta hipotética, né? A hipótese que a pessoa estava fazendo, mesmo estando do meu lado. Mas era um exercício muito contemplativo, realmente, você tentar entender a pergunta do outro. A gente tinha reuniões, que elas eram mensais, e durante a pandemia, a gente aumentou um pouco a frequência para tentar não perder o contato mesmo, né? Eu fiquei meus 2 últimos anos de graduação na pandemia. E era super interessante. Então, o Jean, que agora ele acabou de fazer o doutorado dele, foi aprovado, trabalhava com passarinhos e a biogeografia deles, que era um ambiente de estudo completamente diferente para mim. Completamente. Então, apesar dele usar as mesmas técnicas que eu, que eram PCRs, né, que é pra gente tentar ver os genes mesmo, que é o nosso objeto de estudo, era super complicado tentar entender. Mas o esforço era constante, a gente discutia e debatia até onde a gente conseguia, né? Então, apesar de eu não entender muito de evolução de passariformes, dos passarinhos que ele estudava, eu entendia dos modelos que ele estava usando. Então, eu entendia as técnicas e conseguia tentar ajudar, e na verdade ele me ajudava muito mais, por conta desse mesmo método que a gente usava. É legal, assim, a gente está falando assim, mas evolução molecular, sim, a gente consegue muitas vezes quantificar com a pergunta correta, com Exato. a análise dos genes corretos, entender como que esses genes estão se dissipando dentro de uma dada população e assim inferir os cruzamentos que estão acontecendo, o que está sendo selecionado ou não selecionado, né, Exato. a cada geração. É muito interessante isso, porque às vezes a visão
que alguém de fora tem da ciência, né, de como é produzida a ciência, é muito diferente da realidade, né, do que a gente que está aqui dentro vê, né, que muitas vezes a gente tem muito estudo, muita troca de ideias, como você disse, embora a ferramenta seja a mesma, né, que vocês estavam usando, o material de estudo e a aplicabilidade era outra. Exato. E aí você consegue ali moldar dentro daquilo tudo, né, o que você vai ter de resposta, né? E me conta um pouquinho, assim, o que você depois, com esse material, o que você foi fazer na França, né? Que já passamos por tanto quanto país, né? Seu passaporte deve estar cheio, né? Mas como foi esse estágio que você fez lá? Ai, que massa. Foi completamente diferente. Eu tenho um professor, tinha, né? Agora que eu formei, chamado Fernando Perini. Ele era o professor que me deu aula de mamíferos. Então, eu estudava tartaruga, hoje em dia eu estudo lagarto, e ele foi meu professor de mamíferos. Então, não tinha relação direta com a minha pesquisa. Mas ele um dia me falou, a gente tava brincando, ele foi meu professor, ele me ajudou a fazer um projeto de uma liga acadêmica de mamíferos. Ele falou, Jonas, você é muito perdida. Aí eu falei, como assim eu sou muito perdida? Você faz tudo. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu sou perdida. Eu acho que eu gosto de apontar para vários lados. Então a França foi um pouco esse padrão. Eu aprendi a falar francês porque eu falei, nossa, que língua linda. Vou aprender a falar francês. Aprendi. E a UFMG tinha um processo que era o Minas Mundi, que é um intercâmbio para alunos de graduação, que é ótimo, porque eles conseguem pagar a grande parte. E a gente não tem que arcar com os custos, porque alunos de graduação, normalmente a gente não vai ter tanto dinheiro assim. E eu falei com esse professor também, que eu estava querendo, precisava de uma carta de recomendação, foi até ele que me ajudou a fazer várias partes do processo. Eu falei, Perini, eu acho que eu quero ir para a França. Ele falou, o que você vai fazer lá? Quero conhecer. Eu tenho essa oportunidade, a UFMG está me ajudando. Eu tenho nota suficiente, porque no final a gente faz como se fosse um escalonamento, um ranking, né, das pessoas que têm nota. Tenho nota suficiente para ir, eu vou tentar. Por que eu não vou tentar? Aí eu falei, não, vou tentar, vou fazer todos os documentos, a documentação toda, nanana. Se eu passar, bom. Se eu não passar, tá bom também, o Brasil é ótimo, aqui tem um meandro absurdo de coisas que eu posso fazer. Passei. Quando eu chegando lá, existiam 3 opções dentro da biologia. Eu fui fazer um último período da minha faculdade de biologia lá. E na França você tem a biologia mesmo, mas são 3 áreas que foram separadas, que é biologia celular e fisiologia, de organismos e população e bioquímica. No Brasil eu estudei biologia de organismos e populações, que era o que eu fazia por meio da genética. Chegando lá eu falei, acho que eu vou estudar uma coisa diferente. Por que eu vou? Eu já estou em outro país. Eu já sei um pouco de organismos e populações e afins. Por que eu não mudo completamente? Por que eu não aproveito que eu sou perdida mesmo e tento explorar umas áreas que eu ainda não tive capacidade, eu não tive possibilidade de explorar? Isso foi depois da pandemia, né? Então, eu estava querendo tudo, estava querendo explorar o mundo que não me foi permitido durante muito tempo. Chegando lá, eu comecei a cursar fisiologia e biologia celular, que é completamente diferente, assim, apesar de ser biologia, e eu acho que para quem tá de fora é um pouco difícil de entender isso, são coisas completamente diferentes. Você estudar evolução, morfologia, anatomia, você estudar células e tecidos e afins. E chegando na França, eu tive então eu morei em Lille, no norte da França, então era frio, chovia pra danar, era bem diferente de Belo Horizonte, do Brasil. E eu resolvi, então, fazer fisiologia e comecei a ter aulas que eram, assim, absurdamente focadas em humano. Foi uma coisa que nunca foi muito do meu interesse, mas que é muito interessante porque a gente tem muito dado e muita capacidade de organização. E no final eu ainda fiz um estágio foi no INSERM, que é um centro de pesquisa super importante da França, que eu descoloria pedaços de organismos, muitas vezes era embrião de rato. Então era um processo super complexo, uma técnica super legal que chama clareamento. Para tentar estudar o que está dentro do organismo sem ter que abri-lo. Então a gente pegava e fazia micrografias marcadas com fluorescência, então a gente pegava o microscópio mesmo, colocava o organismo já clareado, então ele ficava transparente dentro do microscópio marcado com fluorescência que eu queria ver. Então eu pegava algo que fluorescia, normalmente é um anticorpo, e marco o coração. E conseguia acompanhar o desenvolvimento do coração. Então, apesar de hoje em dia eu não fazer isso, eu não tenho interesse em organismos modelo, por exemplo, rato ou mesmo humanos, mas eu consegui explorar novas técnicas e conhecer novas pessoas, novos pesquisadores do mundo inteiro. Então, eu estava num centro de pesquisa super legal na Europa, que eu conheci gente do mundo inteiro, inclusive brasileiros, e pude ainda aproveitar
É a minha capacidade de ser perdida e conseguir não perder o foco e explorar essas novas áreas assim, de conhecimento. Então, fui dar uma volta. Bem, gente, primeiro vamos aqui arrumar algumas coisinhas. Eu já conversei isso com vocês. A biologia, ela tem muitas vezes alguns termos próprios, né? Que são diferentes do português tradicional, tá? Então, assim, eu acho que você não era perdida. Você, como eu falei até num outro podcast, você era caótica, né? Na verdade, você via possibilidades e energia em todos os ramos da biologia. Exato. E por que não tentar, né? Então, como você tinha essa predisposição a estar ali se exercitando intelectualmente, né, e partindo para um campo novo, qualquer um iria continuar no mesmo campo até por inércia, né? Não, economia de energia. Não, você como tem toda essa energia, esse entusiasmo acadêmico, você não, vou partir do zero, vou começar. Acho que caótica é muito melhor que perdida. Acho que também é. É bem assim, você estava ali com toda essa gana de conhecer, né? E isso, gente, é muito interessante porque mostra exatamente que muitas vezes se a gente ficar parado, socado dentro do quarto da gente, embora eu sei que a internet é um mundo, você pode acessar tudo, mas esse contato mais físico, real, com outras culturas, com outras pessoas, com outras realidades, faz a gente pensar melhor até na nossa realidade, né? Como você disse, você não vai usar clareamento para estar ali no seu trabalho de hoje, mas se você vê alguém que usa, você vai entender a técnica e vai poder ali compreender, olha que legal, isso está sendo feito também. Não, né? E assim, eu acho que isso sempre foi falado e eu demorei muito tempo para conseguir entender. O não, você já tem, se você não pergunta, se você não tenta. Quando você tenta, você tem uma possibilidade, mesmo que mínima, de ter um sim, de ter uma resposta positiva e tentar fazer algo. E no momento que eu consegui entender isso e consegui compreender que as coisas só vão acontecer se você tentar, se você fizer um esforço ativo para tentar tal coisa, é só assim que você consegue. E eu coloquei isso na minha cabeça e hoje em dia eu sou muito guiada por isso. Então, eu só vou conseguir fazer aquilo que eu estou tentando, sabe? Se eu perguntar, se eu tiver dúvidas, se eu ter proposições. Elas podem estar erradas? Podem. E tá tudo bem. Mas se você não tiver proposições, se você não tiver ideias, se você não tiver gana, o não já não vai estar conseguindo. Então, é realmente tentar. E ter a coragem de se levantar quando algo der errado. E tem Guimarães Rosa, mineiro, lá de Cordisburgo, pertinho de mim, no Grande Sertão, tem uma parte que ele fala, o texto é maior, né, mas ele fala que a vida esquenta, esfria, então é lindo, é um pequeno trecho, e no final ele fala, o que ela quer da gente é coragem. Eu acho que o que a vida preza da gente e quer da gente é ter coragem mesmo, e coragem para dar errado, para tentar, e pra, sabe, se divertir nesse meio e ser caótico. Eu acho que isso é uma qualidade, assim, que pode às vezes, tem que focar alguma hora, mas que é muito vantajosa na graduação, até mesmo antes, e na vida, de tentar coisas novas. E pular de cabeça quando tiver que fazê-lo. Não, é bem essa energia que a gente precisa ter. E você terminou a tua graduação, como foi seu contato aqui com a Tiana? Como que você acabou descobrindo esse calor de Ribeirão Preto? E que calor, né? Eu participei de congressos brasileiros de genética, quando eu estava na graduação. E eu fiquei conhecendo a Tiana em um desses congressos. E a Tiana Kohlsdorf, que é a professora aqui de Ribeirão Preto, que hoje em dia é minha orientadora, ela pesquisa Evodevo, que é a biologia do desenvolvimento por meio de uma perspectiva evolutiva. Biologia do desenvolvimento é o que acontece com todo mundo quando a gente nasce. Então, está na barriga da mãe, está se desenvolvendo e sendo um ser, está sendo criado. E esse processo de desenvolvimento acontece em grande parte dos organismos vivos. Não vou falar todos, porque a gente tem alguns organismos que funcionam de maneiras um pouco diferentes, que não são meu objeto de pesquisa, então não vou conseguir falar como é que eles fazem. Mas é algo que está no âmago, está no interior do conhecimento. Para mim, quando eu vi ela, e eu vi ela falando, eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero. Durante a genética de populações e durante a graduação, aquilo que eu pesquisava, eu estava tentando entender o mundo natural, de uma perspectiva conservacionista. Então, meu objetivo era tentar entender o processo de hibridização, igual você falou muito bem, das tartarugas lá de Abrolhos, o complexo de ilhas muito bonitos, que vale a pena ser visitados perto da Bahia. Mas eu não entendia como que o processo realmente acontecia. Eu não entendia por que aquele gene, que é uma região do DNA, estava mudando.
Eu não entendia o que levava a tartaruga a ter aquele comportamento. Eu não entendia como que as coisas realmente aconteciam. Então, por exemplo, você pode me falar, as ondas do mar existem. Beleza, você tá vendo, é um objeto de estudo, você tá vendo a onda do mar vindo. Mas por que ela vem? Qual que é a força que tá por trás dela e faz ela sempre vir? Beleza, quando a gente coloca isso em termos que a gente compreende mais, então a onda do mar, ou o vento, como é que a Terra roda? A gente sabe, são observações, são feitas, só que muitas vezes a gente não sabe explicar naquele finalzinho. E eu tava com vontade, sempre tive vontade de tentar entender, não, mas o que é que tá fazendo realmente a modificação acontecer? E a Tiana foi falando, eu fui me encantando, uma mulher maravilhosa na ciência, nas ciências biológicas, e ela é incrível, ela fala muito bem, ela tem uma oratória muito boa. E na festa do Congresso Brasileiro de Genética, eu ainda consegui dançar forró com ela. Então ela é super legal, ainda dança forró com os alunos. E eu falei, não, eu acho que eu quero isso. Isso foi no começo da minha carreira da biologia. E coloquei isso na cabeça. Quando eu estava na França, que foi, eu fui a gente tem 2023, eu fui em 2022, meio de 2022, voltei em fevereiro de 2023, voltei esse ano. E abri o processo seletivo, tanto na UFMG de genética, que era o que eu fazia, quanto aqui na USP de biologia comparada, que é onde a Tiana tá. E eu fui mais ou menos do mesmo jeito que eu fui pra França. Eu falei, eu vou tentar. Se eu conseguir, vai ser muito legal. Se eu não conseguir, tá tudo bem. Mandei mensagem pra Tiana, morrendo de medo dela não me aceitar. Falei, Tiana, eu acho que eu quero trabalhar com você. Acho sua pesquisa incrível. E quero entender como as coisas realmente funcionam. Ela me respondeu. Falou, vamos então. Conseguimos, elaboramos nossa pesquisa. A pesquisa que eu realizo hoje junto com ela, a gente elaborou junto. E eu passei na prova. E falei, quer saber? Não conheço Ribeirão, nunca tinha vindo. Eu já tinha morado em Santa Catarina, estudando baleia, 6 meses, um tempo durante a graduação também, no meu universo de coisas caóticas que eu fiz. E não conhecia Ribeirão. Falei, se eu passar na prova, eu vou. Não falei com meus pais, falei com ninguém, porque eu achei que eu não ia passar. Tô fazendo doutorado direto, né? Não fiz mestrado. Então eu falei, não tem capacidade pra isso. Passei em primeiro lugar ainda. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou. E eu comecei aqui, cheguei em março, nós estamos em outubro, e comecei a carreira que eu tô fazendo agora como cientista aqui em Ribeirão, a partir de 2019, 2020, que foi quando eu conheci ela, e da gentileza dela de ter me aceitado como aluna. Aqui eu já vi que o seu modelo que você está trabalhando são com lagartos. Isso. Né? Só que antes da gente continuar aí no caminho dos répteis, vamos voltar aí um pouquinho para sua graduação, foi desse pedaço que eu acabei esquecendo, da questão de você estudar baleias lá no sul. Isso. Né? Então, quer dizer, você já saiu de uma região equatorial para uma região subtropical, quer dizer, mudando muitas vezes não só o bioma, né? Uhum. Mas também características físico-químicas da água, de tudo. Né? Como é você mudar de um modelo para mamífero, com comportamento completamente nada a ver, numa região também completamente diferente. Como é você partir para um desafio desse do nada? É muito louco, na verdade. E eu fui na mesma lógica. Essa lógica me acompanha desde muito cedo. Eu vou tentar. Se eu conseguir, eu penso se eu vou ou não. E a gente estava na pandemia. Eu fui em 2021 para Santa Catarina. Foi no projeto Baleia Franca Austral, projeto Australis, que eu morei em Bituba, que é perto de Florianópolis, a capital de Santa Catarina. E a gente estava na pandemia e eu falei, eu preciso de trabalho prático. Eu fiquei no laboratório do Fabrício, eu trabalhei com unidades de conservação, então eu tive um pouco a oportunidade de viajar um pouco pelo Brasil com as unidades de conservação, que são parques e afins. Mas eu, na pandemia, eu falei, tô com pouca prática. Eu quero ser uma bióloga nível naturalista, nível Darwin, nível Wallace, sabe? Pensando alto também. E apareceu a oportunidade de ir pro Franca Austral, que lá em Santa Catarina. Eu falei, olha, não mexo com baleia, não sei muito bem como que eu vou proceder lá, porque é uma coisa completamente diferente, mas eu vou tentar fazer um trabalho de campo. Eu ia, e no final eu fui, porque eu fui aceita. Eu ficava 6 a 8 horas por dia na praia, observando o comportamento dos grandes cetáceos. Então, a gente via a baleia. Cetáceo é o grupo que compõe baleia e golfinho. E eu ficava vendo principalmente a baleia austral, franca austral, mas também a gente via jubarte, eu via muito pinguim também, que aparecia, a gente via muito golfinho, tursops, que são o nome das espécies, né? Eu via leão marinho, eu via tudo isso. E mudar de organismo
É muito complicado, porque eles funcionam de maneiras muito diferentes. E não só de organismo que eu mudei, até porque eu mudei da graduação para pós-graduação, mudei também de organismo. Apesar de ser tudo herpetofauna, né, que são esses répteis e afins. Mas eu mudei o estudo que eu fazia. Então eu saí completamente da genética. E comecei a ver comportamento animal. Comecei a tentar entender como que o comportamento que aquele organismo está tendo, eu estudava baleias com filhotes. Identificava o organismo e a gente tentava entender a ecologia do organismo a partir disso. Então a gente tinha um mapa e via, tem mais baleia concentrada aqui. Vamos lá na água ver as características químico-físicas. Vamos lá ver o que está acontecendo naquele ambiente. A baleia nasceu albina. Ela tinha muita baleia albina, pelo menos semi-albina, que elas tinham umas manchas brancas. Por que elas estão nascendo assim? Vamos tentar entender. Então, mudar o que você está pensando, mudar o foco da sua pesquisa, ou mudar aquele seu desejo, seu interesse, apesar de ser difícil, vai fazer com que você entenda o mundo de uma maneira que eu acho que é mais completa. Daqueles grandes naturalistas mesmo, e até antes dos grandes naturalistas, os grandes filósofos antigos, aristotélicos e afins, socráticos e todos esses no meio do caminho, eles eram matemáticos, eles eram astrônomos, não eram biólogos, né? Porque não tinha ainda o termo cunhado, mas eram naturalistas, estudavam os animais. E a gente foi perdendo um pouco isso, obviamente porque a gente tem que se especializar, então não tô fazendo juízo de valor se é bom ou se é ruim, que a gente está fazendo hoje. Mas sempre foi uma vontade minha tentar estudar tudo aquilo que eu podia. Então, esse período que eu passei em Santa Catarina, morei sozinha 4 meses, dos 6 que eu fiquei lá, nas praias, vendo as baleias, e foi uma experiência incrível, porque eu pude ver o organismo muito de perto. Você tava na beira da praia, essas baleias francas, elas estão a menos de 20 metros de você. Eu aproveitei para surfar lá, resolvi aprender a surfar, mineiro surfando, em Santa Catarina. E a baleia passava do lado, bem perto. Obviamente, a gente não podia chegar perto, tem que deixar o animal no seu ambiente natural. E melhor não irritá-lo, né? Não causar nenhum estresse. Mas ela estava lá e eu também estava. E a gente estava perto, quase interagindo, assim. Então, foi algo muito diferente. Porque as tartarugas, que eu estudava na graduação, que eu estudei na graduação, eram só um pedacinho delas. Porque era genética, era só uma amostra. A baleia, o organismo estava vivo, mexendo e tendo comportamentos variados. Ela mostrava a cauda e balançava. Pulavam, baleias pulando. Olha que coisa mais linda. Então, assim, eu sempre gostei de mudar de área e ver coisas novas, e o mundo natural sempre me interessou. Então, apesar de mudar de organismo e ser uma coisa difícil, morar sozinha também, e num ambiente muito frio, lá fazia um frio lascado. Porque eu fiquei lá no inverno, eu fiquei de agosto a dezembro, então era muito frio. O começo do ano, meio do ano, né? Agosto, setembro. Então, lógico que foi difícil, complicado, mas foi lindo no final, e eu amei. Então, acho que faz parte, apesar, igual o clareamento dos embriões, que eu não vou usar, talvez não use, mas eu tenho capacidade de pensar de uma outra forma. E de uma forma que talvez pessoas que não tiveram essa caoticidade, não sei, esse caos, na vida vão ter. É muito legal essa sua fala, primeiro, porque a gente percebe que você é motivada em falar, né, a respeito disso, né, e você mostra, olha, quis aprender e aprendi. Né? Isso mostra que a gente tem ali uma certa dedicação, uma certa vontade, né? Que, como você falou, já tem um não, vamos pro sim, né? Isso. Você consegue isso. E o que chamou a atenção para mim foi, primeiro, mudou de réptil para mamífero. A pesquisa era feita toda noite e passou a ser feita durante o dia. Então, uma era mais física, você tinha que andar quilômetros na praia, atrás dos ovos, carregar peso dos ovos. E agora não, ficar parada com binóculo, anotando animal tal, né? Pela identidade da cauda ou manchas, animal tal fez tal comportamento a tal hora, assim, em tal posição. Então, quer dizer, a parte de algo que era mais, assim, braçal para algo mais contemplativo, mas ao mesmo tempo mais analítico. Exato. Né? Que você tinha ali que ter uma série de dados para poder estar chegando, né? E voltando agora aqui para o seu doutorado, hoje você está estudando lagartos. O que você estuda com os lagartos? Massa. Os lagartos que eu estudo, eles são... Todo mundo conhece teiu, né? Não sei se todo mundo, na verdade, mas teiu é um lagarto que, pelo menos aqui em Ribeirão, a gente tem muito. Em Santa Catarina, a gente também tinha. Um lagarto bem típico, parece um lagarto, realmente. Ele tem um corpo com 4 patinhas, uma cauda grande. E ele é o típico lagarto comum que a gente fala. Ele tem um corpo lacertiforme, lacerte de lagarto. O que eu estudo são lagartos que se parecem muito mais com cobras. Então, eles têm um corpo muito mais alongado e eles têm uma redução nos membros. Então, o teiu, por exemplo, ele tem 4 patinhas. Cada patinha tem de 4 a 5 dígitos, eu acho. E o lagarto que eu estudo, ele é alongado, bem parecido com uma cobra. E cada vez tem menos patinhas. Então, eu tenho alguns desses lagartos, que é uma família, na verdade, que eu estudo, que tem um dedo só no pé.
Outro lagarto tem 2 dedinhos na mão. E tem uns que não tem nem mão. E tem outros que não tem nem pé. Então eu estudo, de novo, na lógica de processo do laboratório da Tiana e da Evodevo, eu tento entender exatamente dentro do material genético, então daquele DNA daquele organismo, eu sou uma geneticista de formação, tento entender o que está sendo modificado ali para ter aquele corpo que eu tô vendo. Então é como se fosse uma receita de bolo. Eu tenho açúcar, farinha, ovo, não sei o quê, eu quero saber exatamente qual dos ingredientes foi retirado ou qual tá em menos quantidade para eu ter aquele bolo que eu tô vendo. Então um bolo murcho, sei lá, ter pouca farinha. Um lagarto que tem um corpo alongado, eu tive uma modificação aqui. Então eu tento analisar, e eu tô buscando entender, eu ainda tô no começo do meu doutorado, mas eu vou ter 5 anos daqui para frente para estudar isso, mas eu tô buscando entender o que leva, na forma genética, no âmago mesmo do bicho, lá dentro dele, em cada célulazinha que ele tem, as modificações que fazem com que ele seja do jeito que ele é. Quando a gente passa, eu acho, para humanos, fica um pouco mais fácil de entender. Então a gente tem algumas características que são codificadas por meio da genética. Então quando você tem 6 dedos na mão, normalmente é porque você tem um genezinho a mais ou um nucleotídeo. Então, o DNA ele é composto por várias bases nitrogenadas que a gente fala. A, T, C e G. Quando a gente tem uma a mais ou uma a menos, é como se fosse a receita do bolo. Tô com uma coisa a mais sendo colocada ali, ou tô retirando algo de lá. Isso vai fazer com que eu tenha modificações no fenótipo, que é aquilo que a gente vê, do organismo. Então, ter 6 dígitos na mão, por exemplo, é uma modificação genética. A gente ter olho claro, a gente ter olho escuro, é outra. Então eu tento entender o que está levando esses lagartos a serem o que eles são. E é muito legal porque a gente realmente não sabe. A gente tem outros organismos que têm essa redução nos membros, outros lagartos também, que não são da família que eu estudo, e parece que com cada um aconteceu algo diferente, porque a história de vida deles é diferente. Então a gente volta lá nos naturalistas, a história natural de cada organismo é diferente. Então é isso, no meu doutorado, de maneira geral, assim, porque ele é dividido em alguns capítulos, eu tento entender o que está acontecendo com esses bichos e por que eles se parecem com cobras. Nossa, quando a gente avalia, né, muitas vezes, esse tipo de pesquisa, vai abrindo, você estava falando, eu estava pensando, você indo pelo caminho da genética e eu já pensando na parte de ambiente. Massa. O que o ambiente influenciou, o que isso favoreceu ou não, Perfeito. né, para eu ter ali, entre os vários cruzamentos daquelas populações, né, para ter os descendentes que você está estudando hoje. Massa. Né? É exatamente essa interação que a gente pensa ali em termos de animal, população, você está vendo exatamente do ponto de vista genético. Exato. Né? Como que ele está ocorrendo, né? Porque ali, vamos dizer assim, o seu registro é mais fidedigno, porque você está ali com a prova. Né? Mesmo que tenha sumido um animal que eu não veja mais, você consegue perceber que tem um buraco naquele desenvolvimento genético. Exato. Que é aquele buraco que está faltando um dado é porque existia um dado ali. Então isso te dá essa visão. Né? E é essa percepção assim que eu tento ter. E dentro da minha pouca experiência, o que eu quero tentar entender e o que o laboratório que eu tô hoje me permite, que é um laboratório de biologia integrativa, é tentar colocar, por exemplo, a ecologia no meio. Lógico que a evolução é meu fio condutor, e é aquilo que eu procuro. Então, os bichos serem parecidos e a gente ter o código genético, que é o DNA mesmo, ele ser muito semelhante, né, em todos os indivíduos, ter as mesmas bases, por exemplo. Mas tentar entender também as razões pelas quais houve ou não uma pressão seletiva, ou talvez seja, não, é uma ausência de uma pressão, foi só uma característica que surgiu de forma espontânea, por deriva, que são outros termos da biologia, mas que nem tudo é seleção natural, né? Dentro da síntese que a gente tem hoje, dentro do contexto que a gente sabe hoje, mas é tentar entender a ecologia do bicho também. Então, uma característica que é super interessante de grande parte desses bichos é que eles são pisamórficos. Ser pisamórfico é andar na areia. Então, eles meio que se enterram. E a gente acha que talvez por se enterrar houve uma pressão seletiva de ter uma redução do membro e alongamento do corpo. A gente não tem certeza, porque isso é a pesquisa, né? Isso é a gente ter uma hipótese e tentar ver se ela é real ou não, se ela é condizente com a realidade ou não. Então, apesar de hoje em dia eu ser super geneticista e ficar com pipeta o tempo todo, com luva e aquele típico, né, pesquisador de laboratório que a gente vai encontrar, eu também tenho interesse de saber a história natural do bicho e buscar a explicação tanto genética quanto ecológica, para ter aquele bicho daquele jeito com que ele é hoje, né? Então eu acho que esse laboratório e ser integrativo
é massa também, é super interessante, é super divertido, porque a gente consegue ter um panorama mais geral. Não só do gene, ou não só da morfologia, não só da ecologia, mas sim colocar tudo e ver o organismo dentro do ambiente e ele como um todo. Não só ele separado, não só o membro, não só o pé, não só a mão ou o crânio, mas ver ele no ambiente e ver como que ele está interagindo e fazendo tudo que ele faz. Nossa, é muito animador ver você falando, né? Porque você já começa a pensar exatamente nesse caminho até ali o animal mesmo, estudando, né, saindo do laboratório. Uhum. Essas amostras que você trabalha, como que você chegou nelas? Você que foi lá, coletou as amostras, como que você tem esse material? Ah, boa pergunta. Atualmente, eu tenho pouco material, na realidade. Os bichos que eu estudo, eles são dessa família, ela chama Gymnophthalmidae. A gente adora, biólogo, colocar nome latinizado. Então, mas é parente de teiu, tá bem perto de teiu. Apesar de eles serem bem diferentes do teiu, eles estão bem perto. Quando a gente vê a evolução, que é o fio condutor que a gente usa sempre. E atualmente eu tô com alguns indivíduos que são próximos aos que eu gostaria de estudar, que são esses que têm redução, mas não são eles. E eu uso banco de dados que são disponíveis para todo mundo. Na perspectiva da ciência ser algo colaborativo, e que muitas vezes não é também, a gente também é muito individualista muitas vezes, mas eu sou a favor de uma ciência colaborativa, e muitas pessoas também são. Toda vez que a gente sequencia um organismo, que é tentar pegar todo o código genético dele, a gente tem que disponibilizar em bancos de dados, que o mundo todo pode ver. Um dos grandes bancos de dados que a gente tem para genética, a gente tem para morfologia, CT scan, que são umas radiografias e afins, a gente chama GenBank, o da biologia. Então, as sequências que eu tô vendo, que são dos organismos que eu tô procurando, estão nesse banco de dados. Então, eu não peguei os organismos que eu tô vendo agora. Eu tô fazendo um estudo prévio, até eu conseguir o bicho, para tentar entender quais são os genes por meio desses bancos. E hoje em dia, e é muito interessante isso, pesquisas inteiras são feitas por meio desses bancos de dados. Contudo, a gente também utiliza, para fazer o sequenciamento, a gente precisa do material, a gente precisa do organismo. A gente usa coleções. Então, várias universidades, vários museus possuem coleções biológicas. O que são coleções biológicas? Quando a gente vai em campo e a gente faz uma coleta de um bicho, a gente pega o bicho, faz algum teste com ele, ou às vezes só realmente pega ele, a gente identifica o bicho, fala, esse bicho, por exemplo, um pássaro, foi encontrado, um sabiá, não sei, foi encontrado na Serra da Mantiqueira, na montanha X. É uma montanha qualquer que tá lá. A gente vai saber a ocorrência. Essa informação já é fundamental para grande parte dos biólogos, porque a gente quer saber onde os bichos estão. A gente pega esse bicho, a gente faz a eutanásia dele, então a gente mata o animal, por vários comitês éticos, isso é feito da maneira mais ética possível, na verdade, e a gente coloca esse animal taxidermizado, então a gente faz um processo e dá uma limpada nele e coloca numa coleção. A gente pega um pedaço de tecido, coloca em álcool. As coleções biológicas, então, elas servem para a gente conseguir armazenar e quantificar a biodiversidade que a gente tem no mundo. E grande parte das universidades e museus de história natural tem essas amostras. As que eu estou vendo agora vieram de 2 coleções. A do MUSUSP, que é o Museu de Zoologia da USP, lá de São Paulo, que é uma das grandes coleções herpetológicas que a gente tem no Brasil, e outra está vindo da Chumb, que é a coleção herpetológica da UNB, que é lá de Brasília. Então, de novo, a colaboração científica está sendo feita por meio das pessoas me enviando amostras dos animais para que eu possa tê-los e fazer experiência com eles, e fazer os meus experimentos com eles. E eu acho que pode ser chocante para muita gente, mas infelizmente eu nunca vi meu animal. O meu animal que eu tô pesquisando, que não é meu, né? Até porque as coisas não são personalistas. Mas o animal que é um interesse super extensivo da minha pesquisa, que chama Bacchus colecoides, eu ainda não tive contato com ele. O museu ainda não conseguiu me enviar os exemplares. E é um animal muito raro amazônico. Então agora eu tô no processo de tentar conseguir o aval e conseguir pessoas que já coletaram o bicho, sabem onde ele ocorre, para ir comigo para a Amazônia, que é o sul da Amazônia, então vai ser Mato Grosso, para tentar coletar o bicho. Então ainda tem isso, a gente ainda tem que coletar o bicho. Bem, gente, vamos antes traduzir algumas coisinhas da nossa conversa. Primeiro, todas essas pesquisas, elas são ali validadas e avaliadas por comitês de ética, por órgãos do governo como o próprio IBAMA, né? É tudo feito ali, olha, eu vou fazer uma coleta no local tal, é avaliado, para que essa coleta, o que você vai fazer, quantos indivíduos, toda a autorização é feita, às vezes essa coleta é só a pesagem do animal, pega uma pequena amostra de sangue e solta o animal, então quer dizer,
tudo tem um porquê sendo feito. A partir desse material coletado, né, é aquela história, como a gente já discutiu aqui em outros podcasts, a ciência, ela se torna mais aberta. Então, olha, eu tenho uma amostra do animal tal, você está precisando? Perfeito. Se eu puder disponibilizar para você o material, você pode fazer essa análise. Não, eu já fiz sequenciamento, eu vou passar os dados para você. Então, quer dizer, nessa forma da ciência colaborativa, você consegue muitas vezes pesquisar somente ali com dados que, como você mesmo disse, você não conhece o seu animal ainda, não foi devidamente apresentada para a criança, né? Mas é uma maneira que você já está trabalhando com ele e de uma forma, vamos dizer assim, até segura para o animal, porque eu não estou ali, não, vou lá, me traz 200 aí para o texto. Não, você respeita a biodiversidade, respeita toda aquela biologia do local e quem já teve que fazer o trabalho acaba cedendo isso para você, né? É uma maneira muito legal e interessante da gente estar vendo que existe essa forma de trabalhar, né? Hoje você, como você falou, você está mais na bancada, você tem que fazer o sequenciamento, você utiliza bases públicas, então você também trabalha muito com a parte de bioinformática? Muito, muito. Bioinformática é fundamental. E agora eu faço sequenciamento e eu analiso o genoma dos bichos, o DNA deles. E como que hoje em dia esses bancos de dados existem e a gente não precisa fazer o sequenciamento de todos os bichos, até porque já está feito, as pessoas já fizeram e elas disponibilizam isso. A gente tem uma quantidade de dados que é muito grande para serem analisadas de forma manual. Então, quando você tem um objeto de pesquisa só, qualquer, você consegue falar, putz, esse lápis é azul. E você consegue saber que esse lápis tem esse comprimento e dessa qualidade. Se você tiver 1 bilhão de lápis, você não consegue. Quando você tem um fragmento de DNA, e o DNA a gente conta ele por pares de base. Então a gente conta a altura de uma pessoa por metros. A gente conta a distância de DNA por pares de base. O meu organismo, o organismo que eu estudo, ele tem 1,8 giga par de base. Giga é 10 elevado a 9, eu acho, se eu não estou errado. 10 elevado a 9 é 10 com 9 zeros. É muito, é 9 zeros, né? É muito material. E a gente não consegue fazer análise desse material por meio da visualização IVA, T, C, G. Então, a gente cria programas que são capazes de fazer essa análise. Então, eu fico muito na bancada, eu mexo muito com os tecidos para tentar fazer o sequenciamento. E depois, quando eu tenho esse sequenciamento pronto, eu coloco em diversos programas, em diversos algoritmos, ou que eu faço, ou que eu também utilizo de outros pesquisadores que já fizeram coisas semelhantes, e fico no computador, tentando predizer o que está acontecendo. Então, quando eu tenho um genoma, eu tenho que limpar ele, eu tenho que analisar ele, eu tenho que fazer alguns testes estatísticos para tentar entender o que está acontecendo com ele. E tudo isso é feito por meio do computador. Então, eu tive que aprender algumas várias maneiras de você se entender bioinformática. Então, tem vários programas, vários mecanismos de fazê-lo. Então, hoje em dia, eu sou uma geneticista por formação, mas cada dia eu estou indo mais na vertente da bioinformática também. É muito legal que você trouxe uma outra cara da bioinformática, porque muitas vezes aqui nós já trouxemos outros pesquisadores que, por exemplo, trabalham com câncer e mostram como a bioinformática vai dar ali uma luz sobre aquele tipo de tumor. Você, na verdade, tem todo o sequenciamento e tem ali aquelas perguntas relacionadas à evolução e vai, vamos dizer assim, filtrar nesse sequenciamento quais são as alterações ou de um gene ou de uma proteína produzida que vai ter o resultado naquela formação genética. Perfeito. Né? Então você filtrou tudo isso para chegar num ponto. Né? Então isso é muito legal para a gente poder entender como nós estamos, de uma certa forma, maximizando o estudo da biologia. Exato. Ela saiu de uma biologia até contemplativa, né? Só de, olha, tal espécie tem em tal lugar, para entender por que aquela espécie é aquela espécie e está naquele lugar. Perfeito. Né? Você consegue fechar todo esse pacote. E ter essa capacidade de ter muitos dados permitem muitas perguntas e muitas respostas. Então, ter essa quantidade de dados, a gente está entrando nessa era genômica,
Eu tenho um professor, Francisco Lobo, que ele fala que a gente não pode falar mais que coisas grandes são coisas astronômicas, que a gente tem que falar que são coisas genômicas, porque o nível da genômica é tanto dado e é tanto poder que a gente tem para predizer possibilidades, né, e tentar entender a realidade, que agora a gente está num outro contexto. Antes a gente tinha um problema de conseguir os dados. Hoje em dia a gente não tem pessoas para analisar os dados, de tantos dados que são. A gente não tem computadores tão capazes para fazer essas análises e afins. Então, o que a gente tá vendo agora é uma nova forma de encarar a biologia. A gente não deixou o organismo, a gente não deixou o ecossistema. Eu sou doida para ir para a Amazônia. Eu sou doida para conhecer o mundo natural que está nos cercando e tentar entender os processos que estão por trás do que a gente vê. E, ao mesmo tempo, do macro, né, que está acontecendo, é ver o micro e ver aquela modificação naquele DNA, naquela região que pode estar fazendo com que o organismo seja de uma certa forma. Então, o que eu acho massa e que eu acho lindo e que eu acho que é o motivo pelo qual eu estudo atualmente, porque eu passo horas dos meus dias fazendo o que eu faço e faço com muita felicidade e tento, né, descobrir tudo isso, é a possibilidade de encontrar resposta. De ter novas perguntas. E essa que é a forma com que o conhecimento vai se complexificando, igual você falou. A gente tem perguntas que a gente não tem resposta. E que é muito legal e que deve ser assim mesmo, porque no dia que a gente tiver todas as respostas, a ciência vai acabar. E ela não vai acabar porque as perguntas não acabam. Porque toda vez que a gente tem um dado novo, a gente tem uma pergunta nova. Na verdade, 1000 perguntas novas. Então, a bioinformática hoje em dia, no que eu estudo, na genética, na ecologia, e até mesmo na conservação, porque quando eu estava na graduação estudando conservação das tartarugas marinhas, eu também usava métodos bioinformáticos. É a nova forma com que a gente tem de ver os dados, porque é muito mais otimizado, então é muito mais rápido, muito mais preciso. Um adendo que eu acho importante, que eu estava conversando até com um amigo tem pouco tempo, é que a gente tem que entender muito bem o que a gente está fazendo. A gente coloca um dado no programa, ele vai sair algo. E esse algo que vai sair talvez não seja correto. Então, apesar de ser muito bom a gente ter muitos dados, a gente tem que ter muito conhecimento e sabedoria, tanto do organismo quanto do processo que a gente está usando. E eu tenho um pouco de medo, quando a gente tem muito dado, da gente começar a ter respostas que não são condizentes à realidade. Mas é só um adendo. Não, é o espelhamento do macro no micro, do micro no macro, né? E você consegue ver o microcosmos refletido ali naquele ambiente? Consegue. Da mesma forma que eu vejo o ambiente refletido em alterações genéticas. Mas esse processo de passar do micro para o macro e do macro para o micro, há perdas. E você tem que entender Exato. a perda. Então, no caso, uma pergunta mal formulada Perfeito. pode criar um viés e você acabar nessa junção perdendo o caminho. Exatamente. E tem que ser muito cuidadoso. Sim. A ciência ela é feita por tentativa e erro. E é um pouco, não sei se é um pouco desesperador. Acho que hoje em dia, no ponto que eu tô da minha carreira, não é tão mais desesperador. Mas talvez para pessoas que estão começando, e como eu estava no começo da graduação, é você entender e você ter tranquilidade para assumir que você vai errar muito mais do que você vai acertar. Você vai fazer muitas hipóteses e grande parte delas vai estar errada. Porque normalmente tem poucas... A realidade é uma só. E a gente tenta entender ela com várias hipóteses, várias perguntas. E normalmente a maioria das perguntas vai estar errada, porque a realidade é uma só e só tem poucas explicações para aquilo. E pode ser um pouco estressante e desafiador, porque a gente erra muito mais do que a gente acerta. E a gente tem que assumir isso como cientista. E dentro desse contexto de errar muito mais do que a gente acerta, a gente tem que ter a humildade também, a sabedoria de falar, galera, eu errei. E é um pouco complicado fazer isso, porque mexe com o ego e com um pouco a disponibilidade da pessoa, porque a gente passa anos estudando o que a gente estuda. Então, a gente está muito, muito adentrado no nosso objeto de estudo, nosso objeto de pesquisa. Mas é comum a gente cometer erros. E acontecem. E é tentar entender como é que esses erros foram cometidos e tentar passar por cima deles e ver, e falar, putz, errei aqui, vou fazer desse jeito, porque talvez assim eu consiga ter uma resposta melhor ou mais condizente com a realidade. Então, eu acho que é um processo engraçado, divertido, da ciência, mas que às vezes é um pouco desesperador também, da gente identificar que tem muito erro, que tem muita possibilidade de erro.
É legal isso que você falou da questão do erro, e isso reforça ainda mais a questão dessa ciência colaborativa, porque às Exato. vezes um outro pesquisador revisando os teus dados Uhum. pode, não vou nem falar apontar um erro, mas te apontar um outro caminho que você Perfeito. fala, nossa, esse caminho é melhor do que o que eu sugeri. Exato. Aqui é muito mais lógico Uhum. eu fazer esse número de passos para chegar a um ponto final do que esse meu outro caminho, né? É. Então, esse é um papel muito importante dessa colaboração entre vários laboratórios, entre vários pesquisadores, entre vários centros de pesquisa, que hoje em dia é muito comum. Muito. Né? Eu, às vezes, até olho com uma certa, não vou dizer nostalgia, né? Porque quando eu estava na graduação, quando você precisava, às vezes, de um artigo, de alguma coisa, eu tinha que ir até a biblioteca, localizar na onde tinha saído essa revista, porque a biblioteca não tinha todas as revistas, tinha lá um microfilme que você olhava para saber, olha, tal artigo saiu em tal revista, pedia para a USP São Paulo, eles mandavam, se você tinha pressa, era por fax para Ribeirão. Isso tudo era 2 meses. No mínimo. Hoje em dia, você baixa um PDF em 10 minutos e pronto. Nem isso. Né? Até a ciência, assim, ela se tornou mais dinâmica. Muito. E assim acaba refletindo mais rápido a realidade. Exato. Né? E é super... Eu acho isso lindo, assim, dessa velocidade. Eu tava lendo um artigo tem pouco tempo, eu não entendi uma parte do artigo. Perguntei para um amigo de laboratório e falou, também não entendi. Mandei e-mail. Peguei o nome da pesquisadora e coloquei no Google, achei o e-mail, mandei o e-mail, ela me respondeu em menos de 2 horas. Uma pesquisadora que hoje em dia, eu acho que ela está em Dresden, na Alemanha. Ela me respondeu, sabe, no mesmo dia. Isso é incrível, isso é maravilhoso, e ter essa capacidade. E assim, durante a minha graduação, eu sempre gostei de fazer muito evento científico, de divulgação científica. E eu mandava e-mail para as pessoas que eu achava mais interessantes. Grande parte delas não respondia. Grandes pesquisadores, tem um Futuyma, que ele chama, ele escreveu um grande livro de evolução que a gente usa. Mandei e-mail para ele, não é que o cara me respondeu e falou que queria dar uma entrevista? Coloquei ele no Darwin Day, que a gente fez na UFMG, que é um projeto de divulgação científica. Ele foi um dos ícones. Eu estava lendo outro dia um livro, The Rise and Fall of Dinosaurs, Ascensão e Queda dos Dinossauros. O autor é Steve Brusatte, super recomendo. Paleontólogo. Hoje em dia ele está na Escócia. Acho que ele é americano. E eu fiquei assim, nossa, eu vou mandar um e-mail pro cara, nunca conheço. O cara é escritor, pesquisadoraço. Como é que eu, que não sou ninguém, como é que vai me responder? Aí eu pensei, minha mãe que falou isso. O não você já tem. Manda e-mail. Se ele não responder, ele não respondeu, você vai ficar sem sua resposta. Não é que ele respondeu? Foi super gentil, marcou uma reunião por Google Meet comigo, um pesquisador, escritor de livro, maravilhoso. E no final botei ele também no Darwin Day, coloquei ele para dar palestra de divulgação científica. Então, assim, a ciência ser colaborativa, ela é real. Os pesquisadores são pessoas. Tem dúvida, tem questionamento, às vezes estão cansados e às vezes querem conversar. Então, ter essa percepção que eu tive também da ciência colaborativa e da gentileza que as pessoas muitas vezes têm, e outras vezes também não têm, a gente encontra muita dificuldade de conversar com muitas pessoas, mas tentando ver para um lado um pouco mais positivo e da minha experiência pessoal, que é muito positiva, por ser cabeça dura também, por mandar 40 e-mails até a pessoa responder, eu consegui falar com essas pessoas. Eu consegui tentar fazer com que eles me ouvissem também. Então, agora eu estou estudando genomas, que é um negócio que eu não sei. Mandei e-mail para um pesquisador da USP lá de São Paulo. Não é que ele marcou uma reunião também comigo? Então, assim, a ciência é realmente colaborativa. E tem muita gente muito disposta a te ajudar. Não precisa reinventar a roda. Outra coisa também que pra gente aí já ir no meio que para a reta final, um pouco mais que uma característica sua, esse fato de você sempre estar envolvida em eventos de divulgação, eventos em prol da ciência, né? Eu nem vou falar quantos, porque tem um monte, né? Eu vou deixar aí muitos para trás, então prefiro nem falar. Mas a gente vê assim, você busca exatamente essa parte de estar aí fazendo a difusão e a divulgação da ciência. Por que você procura tanto isso? Hoje em dia, aqui na USP, eu fui falar isso com um amigo meu, a gente está montando agora um evento, o Martin Escobar, e ele falou que eu sou muito ingênua, por tentar, com tanta ênfase, meio que divulgar a ciência e olhar a ciência com bons olhos. Lembrando, né, claro que a ciência é feita por pessoas. Sendo feita por pessoas tem diversos problemas, diversas falhas, e diversas situações positivas também, porque as pessoas também têm muitos lados positivos. Mas eu entrei na biologia
para tentar fazer alguma diferença no mundo. E eu acho que muitas vezes a gente tem isso. Eu acho que é uma característica muito ingênua, realmente, achar que você vai fazer alguma diferença no mundo. Mas tá lá dentro de mim que eu acho que as modificações só são feitas se as pessoas tentam. A gente só consegue um sim se a gente tenta. E eu acho que uma gotinha num copo que já tá cheio transborda. Eu acho que uma gotinha no oceano, apesar de não fazer diferença pro oceano todo, faz diferença para as gotinhas que estão perto delas. E eu gosto da ciência, eu gosto do processo científico, eu gosto das pesquisas que são realizadas. E meus amigos muitas vezes são cientistas, então eu também gosto dos cientistas. Pelo menos os que estão perto de mim são ótimos e tentam fazer coisas massas. Então eu acho que divulgar a ciência e falar pro outro que tá do seu lado o que você faz é lindo pelo fato simplesmente de existir. Tentar entender o mundo é maravilhoso. E lógico, tem a ciência aplicada, que é a cura pro câncer, por exemplo. E tem a ciência que eu faço, que não é aplicada. Que você não vai ter uma consequência óbvia pro ser humano. Eu entender qual gene que está sendo modificado no pé do lagarto não vai fazer com que a fome no mundo acabe. E eu tenho plena consciência disso. Mas existe a beleza da ciência por ela ser ciência. E a gente entender o mundo que a gente vive, o mundo que na verdade está sendo destruído e que a gente está tentando correr contra o tempo para descobrir tudo que tem nele antes que ele seja destruído, ao mesmo tempo que a gente luta contra a destruição e que isso deve ser feito. Mas eu participo de eventos científicos porque eu acredito que a ciência deve ser melhorada, que a ciência deve ser participativa. Feyerabend, que é um filósofo da ciência, Paul Feyerabend, é um nome complicado, eu não sei de onde que ele é, acho que talvez ele seja austríaco, algo assim. Ele acredita que a ciência não é melhor do que as outras formas que a gente tem de explicar o mundo. E eu concordo, não é. E a gente tem diversas formas de explicar o mundo. A que eu escolhi e a que meus colegas escolheram é a maneira científica, que a gente tem um método, a gente cria hipóteses, a gente tem processos dedutivos, indutivos e afins para tentar explicar aquilo que a gente entende no mundo natural. Mas eu acho também que ouvir as pessoas que não estão fazendo isso e que elas entendam o que a gente está fazendo e que a gente entenda o que elas estão fazendo é lindo. Porque a gente vai numa roda de samba. Não tem uma finalidade, tipo a cura do câncer. Mas porque é bom. Por que a gente faz ciência também? Porque a gente quer mostrar o que o mundo é e entender os processos naturais. E eu acho que a gente só consegue entender se a ciência for colaborativa real. Se uma galera vir de fora e tentar entender. Então, o Darwin Day, que eu fiz na UFMG, era um processo que a gente tinha da comunidade para a comunidade, que era mais científico. A Liga de Mamíferos que eu participei, e que eu fui presidente há muito tempo, eu criei, junto com o Álvaro e o Tunes, que são dois grandes amigos meus, a gente colocava no YouTube para qualquer um que quisesse ver. A gente pedia para os pesquisadores que iam palestrar que eles falassem de uma forma com que grande parte das pessoas conseguisse entender. Porque a gente quer explicar para as pessoas o que a gente faz, assim como eu quero que as pessoas me expliquem o que elas fazem. A arquitetura é lindo. Eu quero entender a arquitetura, a pintura é maravilhosa. Então eu acho que a ciência, dentro dessas várias formas de ver o mundo, e que ela é mais uma, e é uma ótima forma de ver o mundo, e a que eu escolhi para tentar estudar e para ser a continuidade da minha vida, ela só é completa quando está com o outro. Se eu guardo meu conhecimento para mim, ele serve de quê para quem? E isso norteia muito o que eu faço. Então, além de perguntar e ser expansiva e ser... Você pode ver que eu não falo pouco, né? Eu falo muito. Mas eu gosto de fazer isso e gosto de falar com as pessoas o que a gente faz. E eu acho importante. Então agora, já fazendo propaganda, a gente vai ter o evento do Encontro da Biologia Comparada, que é a minha pós-graduação no ano que vem. E a gente quer fazer um evento que seja legal, que seja divertido, que seja interessante, que seja cheio de informação, claro, mas com que a gente consiga trocar ideias e pensamentos e informações com todo mundo que está aqui. E lógico, tem 1000 formas de eu contar a minha pesquisa. E tentar contar ela também para todo mundo de uma forma que seja menos robusta. Porque ninguém precisa saber nas minúcias que eu faço, só eu, na verdade. E quem for ler meu trabalho. E ninguém precisa ler artigo científico que não é da ciência. Assim, se você quiser, pode, mas não precisa. Então é tentar também falar para todo mundo que está de fora, até porque eu me formei numa universidade federal. O dinheiro que me formou e me colocou na França é o dinheiro da mesma pessoa que compra arroz. Que tá passando fome no final, porque ela paga imposto também, em todas as comidas que ela faz. E esse imposto vai vir no final para mim. E hoje em dia, no estado de São Paulo, quem paga a minha bolsa é o governo federal. Meu dinheiro vem das pessoas. Então é o mínimo, na verdade, que eu posso fazer, é voltar todo aquele dinheiro que foi colocado em mim para as pessoas e falar, galera, eu tô fazendo isso com o dinheiro de vocês. Se vocês quiserem saber, eu tô aqui, me pergunta. Eu tentei criar um Twitter, eu faço vídeo, eu tô aqui no podcast na tentativa de falar. Se alguém quiser saber, me pergunta ou me chama para ir, ou não sei, vamos trocar uma ideia.
Porque a ciência é colaborativa. E não só colaborativa dentro dos cientistas, mas com a sociedade como um todo. Isso é muito legal. Joana, para a gente estar finalizando, né, essa nossa conversa aqui, que se deixar a gente ia a tarde inteira, mas daí depois ia ter que achar quem ficasse o tempo todo escutando, né, também. Eu ia ter que fazer milhões de cortes. Exato. Mas se você hoje pudesse voltar lá para aquela Joana, que está lá naquele museu de história natural, que vai mudar ali o pensamento da filosofia para a biologia, e pudesse dar um conselho para ela, falar alguma coisa para ela, o que você falaria? Nossa, que difícil. Eu acho que eu falaria para que eu me desse o meu tempo. Fiz muita coisa. Hoje em dia eu faço muita coisa. Mas dentro de tudo isso, eu acho que a gente tem que encontrar um tempo para se achar. Não que eu tenha me achado, eu estou completamente perdida, eu sou caótica. Mas eu me achei dentro dessa loucura. Então, não ter pressa, porque as coisas vão acontecer. Eu acho que eu, do passado, não me ouviria. Eu teria a mesma pressa. É a mesma pressa que eu tenho hoje, que eu tenho uma pressa absurda pra viver. Tem uma música do Lagum, que é lá de BH, que é assim, eu tenho 20 e poucos anos e não vou parar aqui. Que eu tenho uma pressa pra crescer, pra ser quem eu sou, pra ser quem eu quero ser. Mas eu falaria pega leve. Não precisa correr tanto. Não sei se eu me ouviria, mas o conselho tá dado. Foi um prazer tê-la aqui nessa conversa. Foi muito bom estar trocando essas informações com você. Você trouxe muita informação legal e principalmente perspectivas para os nossos alunos que estão aqui assistindo esse podcast. Nossa, muito obrigado. Nossa, eu agradeço super. E para os alunos que estão realmente no ensino fundamental, no ensino médio, tem muita vida pela frente. Pode ficar tranquilo que vai dar tempo de fazer tudo que eu acho que a gente quer fazer. E super obrigado pelo convite, eu adorei participar. Bem, gente, nosso muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.